Hora do Descamisados do Corujão, 29 a caminho dos 30 edições do Corujão. Leonardo Bertozzi, fala, Léo. E aí, Alex, tudo tranquilo? Estamos juntos aqui, então, para falar hoje sobre essas polêmicas, né? Sobre jogadores que podem escolher entre duas seleções, né? E são decisões, às vezes, muito contestadas. A gente vai pegar um pouco dos bastidores dessas decisões e discuti-las. Boa. E no Bertozzi, pelo mundo, temos o quê? Vamos falar do Lyon campeão da Champions Feminina, 5º ano seguido, são 7 ao todo, da hegemonia e do porquê essa hegemonia foi criada e do impacto aí para a modalidade nos próximos anos. E no Rafael Oliveira Futebol? Vamos falar sobre o Lionel, né? Lionel Messi e sua troca de clube. Essa foi meio complicada. Um abraço para todo mundo e fica o convite. Lá a gente fala sobre Messi saindo do Barcelona, para onde vai, como que são os vários diferentes casos também de ídolos que se despedem com problemas, com no mínimo polêmicas, né? Em relação à saída e à forma de se despedir dos clubes onde fizeram história. Será que eu posso fazer aquela piadinha, Gustavo? Qual? Do PSG tá off, o pai tá off e o Lyon. Ai. Marcos Almeida, o autor dela. Fala, Gustavo. Lá no Assiste Hoffman falamos sobre a Ligue 1, sobre o início do Campeonato Francês, temporada 2020-21, e como sempre, com muitos jovens promissores. Jovens ruins a gente não citou. Tivemos pequenos problemas técnicos semana passada, muita gente não conseguiu ver as camisas que nós mostramos aqui nos Camisados. Daqui a pouco a gente mostra, mas vamos tocar o barquinho aqui por enquanto, Léo. Pois é, semana passada a gente teve a primeira convocação do Aouar para a seleção francesa, né? Ele até não vai conseguir atender a convocação porque ele pegou Covid, né? E o Pogba também não tinha sido convidado, ele foi convocado para a seleção francesa. Mas o Aouar é um dos muitos jogadores de dupla cidadania, né? Que poderiam escolher representar uma seleção africana, no caso dele a Argélia, como é o caso de vários outros jogadores, né? Como poderia ter sido o caso do Benzema, por exemplo, só para citar um. E eu queria colocar isso em discussão, porque aí eu vi muita gente, quando você fala assim, nossa, a França tem um baita elenco, né? E aí a resposta foi, é fácil quando você pode pegar jogadores das colônias e tal. E assim, não que seja mentira, mas eu penso por um outro lado, né? A gente não defende uma sociedade plural em que os imigrantes sejam aceitos e não considerados menos cidadãos em função disso. Então, por que o jogador de futebol devia ser diferente, né? Por que ele deveria ser tratado como menos francês? Esse foi um tema lá da Copa de 98, onde você tinha ultranacionalistas que eram super contra aquela seleção que representava diferentes etnias, né? Árabes, africanos, etc. Estou generalizando aqui um pouco, tá? Mas só para entender os backgrounds diferentes. E, sei lá, então, para mim não é uma coisa que incomoda, mas para o africano, né? Ele espera muito que esses jogadores se decidam por essas seleções. E quando essa decisão não é favorável, no caso da hora eu já vi muita crítica, né? Mas, sei lá, eu acho que essa é uma discussão tão complexa que eu fico curioso para ouvir o que os companheiros acham, né? Acima de tudo, para mim, é uma decisão pessoal. Depende muito da relação que a pessoa tem com o seu passado, com o passado da sua família. No caso do Aouar, ele até chegou a conversar com o Benzema também sobre a decisão de defender ou não a seleção francesa. Estamos aqui falando, acima de tudo, de um fenômeno geopolítico. E de um fenômeno geopolítico anterior à globalização. Engana-se quem acha que isso é um fenômeno da globalização. Não. Isso é um fenômeno decorrente do período de colonização nos séculos passados da Europa na África, de países europeus em regiões da África. Então, estamos falando de um resultado direto dessa colonização que aconteceu na África nos séculos passados. Então, para mim, é a coisa mais natural e normal do mundo vermos descendentes dos mais variados países atuando pela seleção francesa, por conta das colônias que a França teve no continente africano. E no caso da seleção atual, no caso das atuais gerações, estamos falando de pessoas que nasceram na França, que nasceram em território francês. São filhos ou netos ou bisnetos de argelinos, de marroquinos, de camaroneses, das mais variadas nações africanas. Todos com orgulho da sua origem, todos com orgulho de serem franceses,
de terem nascido na França. Nessa sociedade multicultural que o Bertozzi citou, a aceitação, o respeito, tudo isso é primordial. Então eu vejo tudo isso que acontece tendo a França como principal exemplo, até por ser atual campeão do mundo, e eu me lembro muito bem o quanto esse debate se tornou forte novamente na época da Copa. Vejo a França como um belíssimo exemplo. Claro que existem os exemplos ruins dentro da França e os exemplos bons. E aí eu me refiro principalmente a essa integração do francês de ascendência argelina, marroquina, camaronesa, de outros países, como eu citei. Não, é um tema bem amplo, né? Primeiro, eu concordo completamente com o que foi falado, até pegando aí para tentar puxar um fio condutor aí para o raciocínio. Mas na Copa de 2018 teve até viralizaram, na verdade, vários tweets que relacionavam ali a seleção da França às diferentes nacionalidades, falando, olha que a seleção francesa, que de francesa não tem nada, né? E eu não sou eu que estou falando não, tá? Só para deixar claro, esse era o recorte do tweet. E eu lembro até da resposta do Mendy, lateral esquerdo, ele coloca, ele muda, porque o tweet tinha sido feito com uma listinha de bandeiras ao lado dos nomes. E aí ele muda e refaz o tweet embaixo com todo mundo com a bandeira da França ao lado e fala, pronto, arrumei o tweet. E é uma resposta, acho que muito poderosa e importante, porque essa é uma questão muito complexa na França. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no Corujão, já devo ter citado, mas acho que sempre vale citar. Tem um documentário que é muito bom sobre isso, que chama Le Blé, inclusive, que é uma outra história da França, porque é a história abordando justamente o lado do futebol e como o sucesso ou fracasso da seleção francesa também acaba esbarrando, e as coisas estão interligadas, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, na visão da construção do povo francês para os franceses, olhando das diferentes perspectivas e dos inúmeros casos de preconceito que existiram e continuam existindo, e de toda essa vontade ou campanha que existe muitas vezes para fazer questão de separar as raças, separar as origens. Então, eu acho que não faz sentido que qualquer um crie esse tipo de barreira, esse tipo de obstáculo, porque, por mais que hoje em dia a gente tenha muito mais informação, no sentido de a gente consegue acompanhar jogadores antes mesmo deles virarem profissionais. Então, os jogadores na base, a gente já conhece, já sabe de onde ele veio. Esse tem a família que era do país tal, esse nasceu na França. No caso do Aouar, por exemplo, ele é de Lyon, né? Então, assim, nem tem o que discutir em relação a ele optar por defender a França, assim como seria compreensível se ele optasse por defender a Argélia. Não teria nenhum problema nisso, porque, como já foi dito, concordo completamente, é uma questão pessoal acima de tudo. Mas onde eu ia chegar até para formar essa questão pessoal por mais informação que a gente tenha hoje, para querer estudar sobre o jogador e tudo, tem uma fase que é anterior a tudo isso, as informações disponíveis, que é a formação daquela pessoa, que é a formação daquela criança, naquela família, da história de vida de cada um, e que nem sempre isso se torna público. Ou que se torna público, nem sempre, e na maioria das vezes, inclusive, não é a maior parte. Então a gente fica querendo opinar sobre a decisão da vida dos outros, tendo muito pouco conhecimento, e a gente, eu tô falando todo mundo, tá? Tendo muito pouco conhecimento sobre o que de fato cada nação representa para a cabeça dela, para como a nação teve um impacto positivo ou não na família, de que forma aconteceu essa migração também, de que forma as origens do próprio povo francês, que é um povo que tem muito dessa miscigenação, por uma questão histórica que o Hoffman citou, e isso é importante. Então, eu não vejo muito como a gente discutir uma decisão como essa. É claro que, em alguns casos, é possível debater se a decisão foi realmente uma decisão do ponto de vista de ligação com a pátria ou se foi uma decisão profissional. Mas eu acho que assim, um efeito colateral de uma decisão que precisa ser pessoal. Porque em vários dos casos a gente não vai conseguir mensurar até onde é porque eu tinha mais chance de jogar aqui, ou porque eu tenho mais chance de ser campeão aqui. Vira uma discussão muito rasa para um tema muito mais complexo. Então, para mim, é totalmente pessoal. Não vejo o menor problema na seleção francesa ser formada por vários jogadores que tiveram famílias africanas. Acho que, na verdade, isso é muito rico. Isso mostra a riqueza da população, a riqueza da formação cultural de um país. A gente está falando, acima de tudo, sobre nações e nacionalismo. Então, fica a sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema e entender de onde surgiram e quando surgiram
todos esses processos de nacionalismo que existem hoje tomam conta de algumas sociedades, fica a sugestão de livro Nações e Nacionalismo, de Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do século XX. É uma leitura fundamental para você entender sobre a formação das nações e dos nacionalismos que predominam hoje no continente, no velho continente. E tem o outro lado, que hoje a Argélia é a atual campeã africana, com um ótimo time, e muitos desses jogadores são filhos de imigrantes crescidos futebolisticamente na França. Sim. Tem um outro lado, a gente olha só para o lado do cara que escolhe a França, mas você pensa, teve um jogador que... Aí muita gente fala o contrário, que eu acho absurdo. Mas a Argélia é a França B. Não, pô, os caras têm um total direito também de representar a Argélia, evidentemente. É claro que você vai ter o caso da ambição esportiva e, no final das contas, a seleção africana vira a segunda opção. Ok. Até por isso, a FIFA está estudando uma mudança para não travar o jogador tão cedo. Para não acontecer outro caso Munir, que foi chamado para a Espanha, colocaram ele para jogar um jogo, nunca mais chamaram, aí ele queria jogar a Copa do Mundo pelo Marrocos, e ele falou, agora você já fez sua escolha, meu amigo. Agora você já é espanhol futebolisticamente, não dá mais para você jogar no Marrocos. Então eles vão votar para, de repente, se o jogador jogou até 3 jogos, com menos de 21 anos, já tinha dupla cidadania, ele ainda poder fazer essa troca. E isso, para mim, não é um problema, porque, de fato, tem esse outro lado. O Ansu Fati está convocado para a Espanha. Você acha que a Espanha não está pensando em momento nenhum em amarrar esse jogador? Opa. Claro que está, mas aí é questão de estratégia esportiva da federação. Né? No final das contas, o jogador é que decide. Né? E no final das contas, né, Rafa, a gente não sabe como foi a formação familiar do cara. Isso. Como foi criado, o que os pais pensam sobre tudo isso. Então é muito difícil de discutir, porque além do caso, como você já falou, além do caso profissional, porque o cara quer optar, de repente, por uma liga mais forte, ou por um país que ele tenha mais chance, mas tem a questão da formação familiar, não tem jeito isso aí. É isso, e aí quem é a gente para querer dizer, né? Não, você não, porque você tá querendo me enganar falando que prefere defender tal país. E assim, a gente está falando sobre, provavelmente, o caso de maior complexidade, que é o caso que envolve a França. Até por todas as polêmicas, as discussões que são importantes e que continuam muito importantes, porque esbarram em diversas questões de conflitos raciais mesmo, de racismo mesmo. A França tem essa discussão muito viva, e não é algo que vai sumir da noite para o dia, não. Mas a gente pode abordar também outros casos, que aí são casos mais simples e que mesmo assim apresentam a complexidade, que é, por exemplo, você ser filho de pais de nacionalidades diferentes, o que te dá a possibilidade de escolher o país. Não precisa nem ser o caso mais complexo, geopoliticamente falando, como é o caso da construção do povo francês e de todas as antigas colônias e todos os processos migratórios. Dá para ser um caso mais simples. E ainda assim a gente vai precisar respeitar a opção. Porque você pode ter, sei lá, a mãe canadense, o pai argentino. O que você quer definir? O que você quer... qual seleção você quer defender? Vai depender de como foi a criação, de qual é a relação dele com aquelas pátrias também, e acho que a gente tem que respeitar. Eu concordo muito com o que o Léo falou, assim, é um processo que é complexo, porque a gente tem que tentar ter o máximo de compreensão de que a decisão é pessoal. Ao mesmo tempo, é necessário estabelecer certas regras. E para toda regra, sempre vai ter algum tipo de consequência, seja ela mais firme ou mais frouxa. E sempre vai ter, num universo de competição esportiva, sempre vai ter alguém querendo tirar proveito disso. E o querer tirar proveito disso, às vezes, é a própria ideia de forçar uma convocação precoce para amarrar o cara ao seu país. Então, uma coisa, a discussão sempre vai existir. Eu só não acho que ela deva ser de julgar a escolha de tal cara, e sim sobre como as regras devem ser amarradas. Nesse aspecto, e aí, partindo agora de uma problematização já do século XIX, né? E aí a gente já está falando um pouco do processo de globalização e das guerras modernas, né? O caso dos Balcãs, né? Quantos e quantos casos de atletas temos que foram obrigados a deixar Bósnia, Croácia, Kosovo, e fugir da guerra e cresceram em outros países. Talvez o caso mais complexo de todos, e aí o mais simbólico, seja do Adnan Januzaj. O Januzaj tinha uma lista de seleções que ele poderia escolher, né, por conta desse processo migratório. Aí sim, o fenômeno do século XX e do século XXI. Um fenômeno mais moderno, diferente do caso da França.
São fenômenos diferentes, apesar de alcançarem, no final das contas, no futebol, o mesmo objetivo, o mesmo produto final. Né? Mas as centenas, milhares de casos de jogadores que saem dos Balcãs, principalmente por conta dos conflitos que ocorreram nos anos 90 e optaram por defender as mais variadas seleções, são incontáveis. E a Suíça, né, Gustavo? A Suíça também. Hoje é uma, entre aspas, salada, né? Porque recebeu muito desses imigrantes. A Suíça abriu as portas para essas pessoas. E aí, e você acha que essas pessoas não se sentem suíças, independentemente de terem nascido lá ou não? Tem o caso, saindo agora da Europa, do Alphonso Davies. O Alphonso Davies, os pais do Alphonso Davies fogem da Libéria, por conta da guerra civil na Libéria, vão para Gana. O Alphonso Davies nasce e cresce, vive os seus primeiros anos em um campo de refugiados em Gana. De lá, eles têm a oportunidade de mudar toda a família para o Canadá. E o Alphonso Davies cresce no Canadá. Recentemente, o Alphonso Davies brincou no Twitter, depois do título da Champions, com o Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, pedindo para voltar para o seu país, por conta da quarentena, pandemia. Mas o Alphonso Davies é canadense, ele se sente canadense, ele não esquece suas origens. Então, as pessoas precisam olhar com o coração. Olhar com o coração para todos esses processos de mudanças de países que muitas pessoas, em diversos casos, são obrigadas a passar. No caso do Alphonso Davies, até, você for pensar, né? Como que o cara não vai ter essa relação com um país que significou o lugar que acolheu uma família que passou por tantas dificuldades, né? Então, assim, é óbvio que você cria esse laço. Você pode não ter nascido lá, mas foi para lá que você cresceu e se sentiu seguro, provavelmente pela primeira vez. E onde cresceu, não só profissionalmente, mas como pessoa, como criança mesmo. E até em casos mais simples, por exemplo. Lembra o caso do Kevin Kurani? O Kevin Kurani era um bem. Kevin Kurani acabou optando por jogar pela seleção da Alemanha, nascendo no Brasil, mas tendo a possibilidade de defender também Panamá e Hungria. Então, assim, era também um festival de nacionalidades possíveis. E nem todo mundo pensa só na ambição esportiva. O Aubameyang joga pelo Gabão, cara. Ele dificilmente vai jogar uma Copa do Mundo. Para ele era muito fácil falar, não, vou esperar uma chance na França. O Aubameyang não seria jogador da seleção francesa? Artilheiro de Premier League? Puxa, óbvio que seria, né? Então, mas ele escolheu jogar pelo Gabão e ok, respeita-se, né? Ninguém vai falar, porque eu já vi, tem um outro lado também. O cara é identificado com o país, mas ele é burro, mas ele, como é que o cara vai jogar pelo Gabão? Que desperdício, como se a relação que ele tem com aquela seleção não fosse uma coisa muito maior do que de repente ter a chance de ser campeão. Tem esse lado também que é importante. Por exemplo, que não é o caso do futebol, mas quem nasceu em Hong Kong, agora, recentemente, o cara é chinês. Mas os pais são ingleses. Sim. Não é? O pai é inglês e o cara é chinês. Olha o tamanho da confusão. Tá dando confusão até hoje, né? Porque todo mundo quer ser inglês, não quer ser chinês, né? Aliás, isso é até um ponto interessante, porque aí a gente entra, claro, é um outro debate, mas é até o processo que a China está fazendo para acelerar a naturalização de vários jogadores que têm direito à cidadania, né? Já é um processo em andamento no futebol chinês. Mas aí já é um outro braço dessa discussão. Trabalho social, vamos lá. Essa aqui, como nós falamos no começo, tivemos pequenos problemas técnicos no final dos descamisados semana passada, então vou mostrar de novo. A camisa do campeão. A camisa do campeão é literalmente campeão mesmo, porque o Arsenal usou ontem. Ontem, no caso, sábado, desculpa. No sábado, a vitória. Antes de ontem. Antes de ontem. Estamos gravando na segunda, você que está vendo nos outros dias, no último sábado. Quando você for ver, já tem mais tempo do que isso. Eu estranhei no começo, mas agora eu gosto. Eu vi no jogo e gostei. Eu também gostei bastante. A questão é que o João Castelo Branco já colocou e eu concordo. Belíssima camisa para ser o terceiro uniforme. Você é puxa-saco. Tô junto com o João nessa. Ele quer camisa amarela, né? Atenção. Opa! Vamos ver aqui. Atenção. O que temos aqui? Olha! Lançamento. A chuteira do Rodrigo. Mais conhecido como Rodrigo. Mais fácil para você. Temporada importante para ele e para o Vinícius, hein? Olha isso. Rosa. Novo lançamento. Essa chuteira deve fazer a gente chutar até melhor.
Vai combinar com o uniforme do reserva do Real Madrid, né? Ah, tá aqui, é verdade. Ah, olha o gancho, ó. Viu só? Obrigado. Ah, garoto. Caramba. Você tem um quarto aí na sua casa só para guardar essas coisas, né? Porque não é possível. Vai tranquilo. Não é possível. Tem casa para guardar tudo isso. Provavelmente eu preciso outro segundo quarto daqui a pouco. E o pior é para você que tá assistindo, viu? Ele não manda nada pra gente. Não. De camisa, ele manda presentinhos para comer, isso é verdade. Ele engorda a gente, mas não podemos reclamar camisa, de presente do Alex, não. Não. Mas ele podia mandar uma camisa. Especificamente hoje eu tô com a camisa que ele me deu. Aí você me derruba, pô. A camisa do Rafael, porque eu quero a do Shakhtar, ele não me manda a do Shakhtar. Quando chegar a nova da Itália, aliás, por favor, hein? Que maravilha. Nossa senhora, para você que não viu, a nova camisa da Itália, acho que eu tenho aqui, é um caso muito, muito, muito sério. Tá aqui. É um caso muito sério. Cadê? Tá aqui. É linda. A da Itália não tem como errar, né, Bertozzi? Não tem, olha lá. Eles erraram uma vez, aquela azul clara com short marrom na Copa das Confederações de 2009. Mas depois daquela, nunca mais erraram. Olha que maravilha. É inacreditável essa camisa. Aliás, saiu a notícia de que, você está mostrando a camisa da Itália, né, que a Puma vai atrás do Neymar, né? Sim. Aqui, ó. Essa aqui é do Arsenal na época da Puma. É boa também, né? Vale bem a pena. Então, essas coisas aqui, agradeço, guardo, sorteio. Tem um monte de gente pedindo para voltar a sortear essas camisas dessa nova temporada. Mas se eu tem todo aquele embrólio lá. Não pode sortear, né? Pois é, mas assim, no Instagram a gente dá um jeito. Mas explica que não adianta ficar te pedindo para mandar a camisa, porque, né? Senão você vai mandar noção. Pois é. Simplesmente porque não é justo, né? Porque se eu tiver que mandar para um, eu mando para todos. Então a gente volta com o sorteio. E olha, eu preciso mostrar a bagunça aqui, eu não consigo, não dá. Tem um tripé aqui. Tanta coisa que chega aqui todos os dias, inclusive comida também. Aí eu mando para vocês, de comer e beber, eu mando pode continuar mandando, inclusive. Aquela torta folhada de morango. Meu Deus. Aliás, a Nike informa que está tentando, por causa da pandemia, tem vários problemas burocráticos, de mandar o máximo de camisas patrocinado dessa temporada. Boa. Você imagina? Pelo mundo todo. Imagina? Manda uma GG aí, pelo menos. A GG tem do São Paulo, que chegou aqui, aquela retrô. Mostrei a camisa retrô. Vai, fala o que você quer. Eu mostrei a camisa retrô do São Paulo? Na semana passada, mas não sei se apareceu, né? Se deu pau no vídeo. Não, a retrô. Não, retrô não. Retrô não? Deixa eu ver. Bela camisa, bela camisa. Pois é, o problema de mostrar é que... Então, o problema de mostrar é que... Rogério. Aqui, ó. É tanta coisa, meu. É tanta coisa que chega aqui que o interfone toca 5 vezes por dia aqui. Que a minha avó já não aguenta mais. Aqui, ó. Pois é. Olha isso. Clássica, né? Limpa. Clássico. Não, olha esse tecido bem grosso. Deve suar pra caramba, mas é um tecido bem grosso. Olha que legal. Bonita, né? Mas essa aí é de sair, hein? É isso, né? A faixa contínua atrás, como era realmente na época. Né? Mas olha. O rei do unboxing. Oi? O rei do unboxing, que é a marca da internet hoje. E camisa de futebol, ela é feita para sair, sim. Eu lembro no dia quando a gente criou o Corujão, né? Que a gente publicou uma foto do nosso encontro lá em um restaurante uruguaio, né? Celeste, a churrascaria. Aqui em São Paulo. E eu tava com uma camisa de futebol, eu tava com a camisa do Atlético Bilbao, do Echeverria, né? Aliás, que eu reformei ela, o número atrás, que tava saindo, arrumei ela lá no pessoal do Gomes Estampas, que o Alex que me indicou. E aí, de São Paulo. Aí eu lembro que o pessoal ficou comentando, é isso aí, ó, começavam a marcar amigo, não sei o quê, marcando e falando, olha aí, ó, camisa de futebol é pra sair sim, tá vendo? Tem meu apoio, todo mundo. E teve polêmica essa, porque eu não uso pra sair. Eu tenho medo de estragar. Depende do que, né? Depende do tipo de saída, mas eu já usei várias vezes, mas uso pouco atualmente. Eu ia bastante para trabalhar e tal, às vezes aí uma boa. A camisa do West Ham, o terceiro uniforme do West Ham, que foi lançado nessa temporada. Aquilo lá é para você essa foto aí, ó. Essa foto. Bons tempos que a gente conseguia sair, né?
A gente se via, né? 500 anos já. E assim, não, essa foto é de quando? É de dezembro, dia 18 de dezembro de 2019. E assim, agora, jantar ali, acho que não é o momento, né? Esse dia aí é o dia do vídeo, do primeiro que a gente gravou e publicou, anunciando que começaria o Corujão. Teaser. Pois é. E depois disso, chegaremos aos 30. Sim. Né? Trintinha, hein? Trintinha. Aí aos 40, aí a conversa já é outra. Terminou. Valeu, gente. Você fique ligado também no Bertozzi pelo Mundo, no Rafael Oliveira Futebol e também no Assiste aí, Rock. Nós voltamos semana que vem com o Corujão 30. A música, esqueceu da música. Esqueci da música. Volta, cadê a música? Calma, dá tempo. Vai, eu não parei ainda, não. Cortar, peraí. É o momento que é o momento o clone? Então, ó, já que a gente foi de música francesa no vídeo da Ligue 1, música do Queen, We Are the Champions, pro Lyon, campeão feminino da Champions. Agora vamos de música argelina, então, ó. Meu Deus, o que vem? Cadê? Você vai dançar mesmo aí. Eu tô na sua ginga aí. Vamos encerrar, vai. Ó, DJ Kais com Suf e Munir Kidad. Tem 60 milhões de visualizações nesse clipe. É isso. Essa audiência que nós estamos precisando. Tchau!